Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa a notificação para que você receba assim que chegar qualquer novidade aqui no canal. Comenta, curte se você gostou, deixa aí seu joinha. Já tinha comentado sobre as questões de ortopedia. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as outras questões que eu sou responsável aqui também na Vem Concursos, como cinesiologia, cinesioterapia e recursos terapêuticos, né? Principalmente os recursos de eletrotermofototerapia. Eu também sou responsável aqui na Vem Concursos, referente à prova da IBCE, né, da banca IBFC. Então, vamos seguir na mesma metodologia que a gente teve na aula de ortopedia, para a gente comentar algumas questões. São menos questões, né? O conteúdo de ortopedia foi o conteúdo mais cobrado aí nesta prova. Os recursos terapêuticos térmicos dependem de uma troca de calor baseada na existência de um gradiente de temperatura para alterar a fisiologia do corpo. Assinala afirmativas abaixo relacionadas aos recursos terapêuticos térmicos. As mudanças de temperatura dos tecidos mais profundos são sempre maiores do que os tecidos superficiais. Essa alternativa está falsa. A gente sempre tem que pensar aqui, né? Que vai ter a fonte, né, de calor, tendência que você vá adentrando, né, na profundidade. Tecidos mais profundos eles vão ficar menos quentes do que os tecidos superficiais, né? Então, a tendência sempre é de, ao incidir, né, a uma radiação, alguma intervenção, algum recurso térmico, e aí a mudança de temperatura nos tecidos profundos são menores, porque essa energia ela vai se perdendo ao longo do tempo. Algumas são absorvidas, outras vão passar de um tecido para outro, de forma que a tendência é chegar menos calor para os tecidos mais profundos, né? Então, as mudanças de temperatura nos tecidos mais profundos são sempre maiores do que, na verdade, é falso, né? Sempre são maiores nos tecidos superficiais. Já cancela aí. Cada mudança de temperatura de 1 grau na temperatura do tecido resulta em um aumento de calor ou diminuição no frio, né, de mais de 10% na taxa metabólica dos tecidos. É uma informação bem precisa. A gente, de antemão, pode não ter certeza dessa informação, mas quando a gente olha para as alternativas, as duas trazem que essa 2 aí, ela está verdadeira. Então, tem que jogar de acordo com as questões também. Nem sempre a gente vai saber de todas as informações. A gente observa mais uma vez que o concurso ele traz várias afirmativas para você escolher aquela sequência correta. Isso dá um certo grau de dificuldade, mas que você tente raciocinar para você conseguir ter um bom desempenho. A camada de tecido adiposo não limita a profundidade, de penetração efetiva dos recursos terapêuticos. A camada de tecido adiposo não limita a profundidade de penetração efetiva dos recursos terapêuticos. Então, lógico que a camada de tecido adiposo ela vai limitar a profundidade da penetração, né? Então, de acordo com essa camada, você vai ter uma maior ou uma menor penetração. Falso aí. A resposta correta do inimigo vai ser assim. A energia absorvida por uma camada de tecido não pode ser transmitida para camadas mais profundas, está correto, né? Então, ao incidir sobre um tecido, parte da energia é absorvida e parte da energia é transmitida. Então, são as duas possibilidades, né? De acordo com a característica do tecido, uma energia vai ser absorvida, parte vai ser transmitida, logicamente. Isso aí até fala um pouquinho do que a gente comentou na primeira, né? Se parte é absorvida, se vai transmitir menos. A partir do momento que o tecido é mais profundo, ele vai receber menos energia do que um tecido superficial. Então, correta aí, alternativa letra C.
C de casa. O principal objetivo da estimulação elétrica nervosa transcutânea TENS é controlar a dor pela despolarização dos nervos sensoriais, motores ou nociceptivos, né, de acordo com o tipo de estimulação. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Muitos estudos apontam que a TENS se mostra mais eficaz do que tratamentos com placebo na redução da dor. A alternativa, ela aparentemente está correta. A questão aqui, que deixa muito a vaga, né, é que ela não fala que a TENS ela vai ser efetiva para qual tipo de dor, qual tipo de patologia, porque existe na literatura informações que placebo e a TENS têm o mesmo efeito, né? Mas, de antemão, a gente pensa na resposta correta essa possibilidade. O tratamento convencional da TENS, ou seja, aplicando com uma alta frequência de pulso e duração de pulso curta, estimula as fibras C, não, falso. A fibra C é o estímulo nociceptivo, né? A dor que a gente está sentindo. E aí, o tratamento convencional vai estimular as fibras alfa, e aí, essa fibra alfa, ela tem um grosso calibre, um calibre maior, ele vai competir e o impulso elétrico ele vai passar muito mais rápido, porque a fibra tipo C, ela tem um diâmetro menor. Então, por resistência mesmo, o estímulo na fibra alfa vai passar mais rápido que no tipo C, e aí essa é a famosa TENS convencional, né, pela teoria da comporta da dor. A TENS de baixa frequência, ou seja, aplicada com frequência baixa de pulso e duração de fase longa, estimula as fibras a na verdade, a TENS de baixa frequência ela vai estimular a contração muscular, né? Então, ela vai ser contração motora e não estimulação sensitiva nas fibras AB. O uso de TENS de alta frequência pode ser mais efetivo na melhora da amplitude de movimento do que o protocolo TENS de baixa frequência. Tanto TENS de alta frequência quanto de baixa frequência existem as suas indicações e hoje na literatura não tem nada que comprove e justifique que um é melhor do que o outro, né? Existem pacientes que se adaptam mais com TENS de baixa frequência e pacientes que mais com TENS de alta frequência. Antigamente sempre se pensava TENS de alta frequência ou TENS convencional, pacientes com dor aguda, TENS de baixa frequência ou burst, TENS de baixa frequência para pacientes crônicos, mas hoje a literatura ela não delimita quem é quem. Existem pacientes que respondem melhor a TENS de baixa frequência, existem pacientes que respondem melhor ao de alta frequência. O consumo de níveis moderados de cafeína, aproximadamente 2 ou 3, pode diminuir a eficácia da TENS. Essa informação também é correta, apesar de que existem também informações na literatura, eu acho que até a banca trouxe essa como correta, de que tem que ser doses muito altas para que exista essa diminuição aí da eficácia da TENS, mas a cafeína ela vai ter alguns estimulantes, né, dentro dos seus compostos que vão proporcionar a analgesia, o que diminuiria a intensidade e eficácia da TENS. Então, essa questão aqui vai muito de aonde foi, qual literatura e qual livro, enfim, vai estar respaldado, porque abre questão aí para tanto a letra A quanto a letra E, a banca traz como gabarito a letra E, mas eu entendo, e tanto a letra A como a letra E, elas estão muito vagas. Existem estudos, também como existe, como não existe estudo, e tudo vai depender aí, né, do tipo de dor para esses tipos de paciente, porque existem estudos que mostram que a TENS não funciona, e também existem estudos que mostram que tem que ser doses muito altas de cafeína para que você venha promover essa analgesia e não altere a utilização da TENS.
Um outro assunto também que cai bastante aí no EBFC, marcha sempre cai, e a gente já tinha essa informação também. O joelho percorre uma amplitude de 60 graus, né, durante o ciclo normal da marcha. A estabilidade durante o ciclo da marcha é controlada de maneira eficiente pela função normal dos músculos que se inserem no joelho. Diante do exposto, analise afirmativas abaixo. A perda da função do músculo quadríceps femoral resulta em um gênero recurvatum progressivo. Na verdade, a perda da função do quadríceps vai fazer com que o joelho ele fique em flexão, né, e não em recurvatum progressivo. E a força do quadríceps faz com que você consiga manter, né, a extensão, principalmente no contato inicial. Ele vai fazer aquela força de reação ao solo, né? A perna vai tender a dobrar, mas a sua contração faz com que ele fique em extensão e o paciente consiga avançar sobre essa perna para que depois ele vai fazer a retirada do solo. Os músculos posteriores da coxa desaceleram e controlam a extensão do joelho durante o balanço terminal. O balanço terminal é justamente a fase antes do contato inicial. Então, nesse balanço, posteriores vão justamente controlando para que quando ele toque no solo, aí entre a função do quadríceps para fazer a reação ao solo e a freada do movimento. Então, falso, falso, é verdadeiro. A perda da função do músculo sólido resulta em uma hiperextensão compensatória do joelho durante o pré-balanço. Então, o pré-balanço a gente pensa que é a última fase do contato inicial. Então, a última fase do contato inicial, quando a perna ela avança, né, sobre o corpo, né, sobre a frente do corpo, para que depois ela faça uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, para justamente avançar dentro do balanço. Então, se você não tem esse sólio ativando, ou seja, fazendo com que tenha flexão do joelho, você vai ter uma hiperextensão do joelho aí. 3, afirmativa 3, né? O músculo gastrocnêmio controla a quantidade de flexão do joelho durante o contato inicial. Na verdade, quem vai controlar aí a força da flexão no contato inicial é mais o quadríceps. Por isso que a resposta correta aí seria 2 e 3 a respeito da questão de cinesiologia e de biomecânica, assunto que a gente também falou, que é bem cobrado por essa banca na IBFC, quando você tem conteúdos de fisioterapia geral, de provas de fisioterapia geral. É essencial conhecer os efeitos fisiológicos da imersão em repouso e em exercício, bem como os efeitos após a imersão. Dentro do exposto, analise as afirmativas abaixo. Assim que o indivíduo entra na água, a imersão causa bradicardia e vasoconstricção periférica. Está correto, né? O fato de entrar na água, você vai ter uma vasoconstricção periférica, ou seja, o sangue vai todo para o centro do corpo, no coração, e aí, como você tem muito sangue para bombear, ele diminui a frequência cardíaca para justamente dar vazão a todo esse sangue que está pegando. As alterações provocadas pelo exercício em imersão não sofrem interferência da temperatura na água, né? A temperatura na água ela vai influenciar nas questões hemodinâmicas, mas não alterações provocadas no exercício em si. A profundidade da piscina não interfere nas alterações da verdadeira alternativa de Deus, tá? As alterações provocadas pelo exercício em imersão não sofrem interferência da temperatura da água. Na verdade, a temperatura da água vai influenciar na questão do relaxamento muscular, mas a profundidade, né, a questão da água, do exercício dentro d'água, não vai estar muito relacionada com a temperatura. Então, é verdadeiro, né? Então, verdadeiro 1 e 2.
A profundidade da piscina não interfere nas alterações fisiológicas provocadas pela imersão, né? Falso, né? Com certeza a profundidade ela vai interferir na imersão, né? Nas alterações fisiológicas, né? O impulso, a quantidade de pressão que vai sofrer nas articulações. Depois da imersão, a tendência é que os efeitos fisiológicos dos estímulos corporais retornem ao nível basal após algumas horas. Então, verdadeiro, né? Então, esses resposta correta aí, 1, 2 e 4, apenas a alternativa 3 está falso. Existem diversas contraindicações à prática da fisioterapia aquática. Podem ser relativas, absolutas ou relacionadas com o estado clínico do paciente. Sobre contraindicações absolutas para a realização da fisioterapia aquática, assinale a alternativa incorreta, né? A gente viu nas questões de ortopedia que teve uma questão muito similar a essa, né? Contraindicações incorretas, ou seja, aquilo que não é contraindicação absoluta para a fisioterapia aquática. O serendecúbito é contraindicação, epilepsia não é uma contraindicação. Agora, a partir do momento que ele está tendo uma crise, seria uma contraindicação. Seria a resposta letra B. Paciente com insuficiência respiratória grave é contraindicada, que a gente sabe que a força da água, né, vai gerar uma força no gradil costal, e isso pode ainda piorar. Fístula cutânea, ou seja, você vai ter contato externo com contato interno da água, também é contraindicado, e crise de angina você também não pode realizar, por isso que você ter epilepsia não é uma contraindicação absoluta. Logicamente, se você estiver dentro de uma crise epiléptica, é indicado e é recomendado que você saia imediatamente da piscina, porque você não tem nenhum problema decorrente dessa crise de epilepsia. A massagem clássica é composta por diversas manobras básicas. A respeito das manobras de massagem clássica, assinala a alternativa incorreta. Então, ele quer saber aí o que não é massagem clássica, né? A respeito da massagem clássica, assinala a alternativa incorreta. Deslizamento faz parte da massagem clássica? Faz. Deslizar a mão sobre os tecidos para que você retire a tensão faz parte dessa massagem. Fazer um amassamento, ou seja, pegar regiões tecido, né, um pouco de pele, músculo e fazer amassamentos também faz parte. É outra técnica da massagem. Vibrar o tecido para que você quebre possíveis aderências, melhore um pouco a sua deixa ele mais móvel, vamos dizer assim, né? Também vai fazer parte aí da massagem, né? Tem muita questão da vibração, até para a questão respiratória, mas aqui é a questão da potagem também faz parte, né? Deixa que potagem, amassamento, vibração e deslizamento fazem parte. E o thrust, ele não vai fazer parte, né? O thrust é uma manobra manipulativa de alta velocidade, baixa amplitude, você é feita por um fisioterapeuta, né? Você surpreende aquela articulação e aí você gera uma pressão negativa naquela articulação por esse movimento muito rápido e de baixa amplitude. E isso muitas vezes tem aquele famoso estalido, né? Mas isso vai gerar uma ativação do sistema, aquele segmento medular comum, né? Então, a segmento articular, no sentido de dar como se fosse uma ligada no circuito dos neurônios, e isso é um estímulo que muitas vezes é eficaz e é interessante para o tipo de paciente. Então, o thrust, ele não faz parte da massagem clássica. Ele é uma técnica de mobilização, né? Até muitos consideram como grau 5, no meio, que é uma alta velocidade, baixa amplitude, e aí você tem uma surpresa, né, para aquela região. Muitas vezes você tem um barulho, e aquela surpresa não é que muitas vezes se comentava que estava colocando no lugar, né, mas não é uma colocada no lugar, até porque não é uma luxação, né? Você está tirando uma luxação. Né? Você tem um aumento, um estímulo naquela região que vai proporcionar uma ativação dos mecanorreceptores, todo o circuito neural vai ser ativado e muitas vezes vai ser benéfico para o paciente que está com alguma alteração naquela região, naquela articulação específica. Então, questões respondidas.
do conteúdo de cinesiologia, biomecânica, eletrofototerapia, e questões respondidas aí a respeito nesse terceiro vídeo nosso, né, a respeito das resoluções de questões da prova da EBSER e da banca IBFC, né, de fisioterapeuta geral. Até mais, próximo vídeo. Tá?